Saiba agora o que acontecerá no próximo capítulo da novela Força de Mulher. Piril pergunta se o pai realmente acha que o Nezi vai deixá-los em paz. Swati diz que o Razin falou com Munir. Amanhã eles vão se encontrar e aí eles vão conseguir entender quais são as intenções do Nezi. Piril pergunta se ele já tem notícias do Sarp. Swati diz: é melhor você esquecer o Sarp. Não viu o que aconteceu? Ele quis passar a noite em outro lugar. Sirin liga para Swati e diz que quer que ele lhe explique por que o genro dele está morando na casa dela. Swati não diz nada porque Piril está perto, de olho nele. Sarp sai do quarto. Sirin se aproxima dele e diz: cunhado, você vai sair? Você está usando uma roupa que não serve mais para o meu pai. Ótima ideia. Sorri com muito deboche e depois pergunta se ele vai sair para ver a Piril e diz que se ele for falar com ela, fala que ela mandou um beijo. Sarp olha para ela com muita raiva, não diz nada e sai. Seida comenta com a Tice que a irmã ligou dizendo que o Arda precisa de grana, mas ela sabe que tudo é mentira. A irmã sabe que a mãe não fala com ela, então fica usando o menino para tentar arrumar grana com ela, mas não vai conseguir enganá-la de novo não. A Tice diz que talvez fosse bom ela procurar o pai dele, porque o pai poderia ajudá-la com o menino. Seida diz: ele não tem pai e a gente não precisa de ninguém, tá? Barra e os filhos chegam no café para ver Seida. Seida fica muito feliz ao ver as crianças e a amiga. Elas se abraçam e Seida diz que Barra não tem ideia de como fez falta para ela. Henry diz que Barra já pode voltar a trabalhar amanhã. Depois, ele diz a Seida que vai viajar no dia seguinte e pergunta se ela quer que ele leve alguma coisa para a mãe dela. Seida fica nervosa, diz que Henry não precisa ir, que não fala com a mãe porque estão brigadas e então não quer mandar nada. A Tice fica só observando. Barra vai com os filhos e Seida para casa para pegar algumas coisas para levar para a casa da mãe. Ao entrarem no edifício, Doruk sobe as escadas correndo, chamando pela tia Elis. Seida diz que acha que o Doruk esqueceu e chama Nissan para irem atrás dele. Barra fica parada por alguns segundos sem reação. Depois, sai do edifício desolada e fica na porta, chorando muito. Doruk pergunta a Seida se a tia Elis nunca mais vai voltar. Seida diz que não, que ela não volta mais e que algum dia ele pode ver ela, se conseguir sonhar com ela. Doruk diz a Nissan: viu? Eu vou ficar um pouquinho com ela. Barra entra no edifício novamente e enquanto sobe as escadas, se lembra de momentos vividos com Elis e Seida. Seida vai até ela e Barra diz que não consegue entrar em casa, que nunca mais vai conseguir entrar. Seida diz que quando entrarem na casa dela, que Barra vai direto pro banheiro, lavar o rosto e tentar se acalmar, que ela vai falar para as crianças que não encontrou a chave dela, aí eles não precisam entrar lá. Seida diz que vai separar a roupa deles e entrega tudo para a mãe dela à noite. A Tice conversa com Enver e Edil sobre Henry e ela irem para a cidade deles por querer visitar a mãe da Seida. Edil vai para o quarto e a Tice diz: Enver, o que fazemos? E se as pessoas dessa cidade já souberem que o seu Henry é o pai biológico do Arda? Enver diz: mas não podemos fazer nada para esconder isso. Você não pode evitar que o rapaz saia de casa. Eu já disse que você está cometendo um erro, mas você não quer me ouvir. A Tice diz: agora que o Sarp está morando aqui, a Sirin pode falar alguma coisa. Ela precisa mais que nunca do seu Henry. Se ela tentar causar problemas mais uma vez, o que vamos fazer? Enver diz que se ela fizer algo do tipo, ele vai expulsá-la de casa e ela vai morar na rua. A Tice diz que o seu Henry não pode ir, eles têm que impedir. Doruk pergunta por que o pai fica sempre no quarto. Sarp diz que não sabe, que acha que é porque está cansado. Nissan pergunta se ele não quer falar com a tia dela. Barra diz: por que essa pergunta? Nissan diz que é porque o pai nunca fala com a tia, não a cumprimenta. Doruk diz: eu percebi que ele estava olhando desse jeito para ela e fecha a cara. Barra acha graça dele e Sarp diz: eu não fiz isso, filho. Sirin bate na porta do quarto perguntando se pode entrar. Ninguém responde. Ela entra mesmo assim. Mostra o celular para Sarp e diz: cunhadinho, o seu sogro precisa muito falar com você. Sarp pega o celular e Sirin sai. Barra diz que vai buscar uma toalha seca e sai também. Swati diz a Sarp que espera ele amanhã,
que o Muni vai encontrar o Razin e eles vão precisar discutir tudo o que eles tiveram combinado na conversa. Sarp diz que vai e pergunta a que horas. Henry fica irritado porque o homem desistiu de comprar o terreno e ter feito ele e Edil irem até lá. Edil diz que quer muito dinheiro. Henry diz que também precisa do dinheiro. Henry diz que acha melhor voltarem para casa, mas Edil insiste para chegarem até onde moravam, pois já estão muito perto. Edil se lembra da conversa que ouviu entre Enver e Atice sobre Henry ser o pai do filho da Seida e sorri. Bahar e Sarp arrumam os filhos para irem para a escola. Bahar se despede deles e Sarp sai com eles. Nissan diz que o pai tem que entrar na escola, ver a sala deles e conhecer a professora. Doruk diz que primeiro o pai vai ter que ir para a sala dele. Doruk enche o pai de beijos, apresenta ele para a professora e depois vai para junto dos coleguinhas. Nissan entra em sua sala rindo de orelha a orelha e diz à professora que foi o pai que a levou hoje. Sarp se despede dela beijando no rosto e vai embora. No café, Bahar diz a Seida que estava louca para voltar a trabalhar. Seida pergunta a ela se o Sarp foi embora. Bahar diz que ele ainda está lá. Seida pergunta como assim. Bahar diz, ele está na casa dos meus pais por causa das crianças. Seida diz, isso quer dizer que agora vocês dois moram juntos, né? Eu não entendo, Bahar, é sério? E vai para a cozinha chateada. Bahar vai atrás dela. Pede para ela não reagir assim, ter calma e ouvi-la. Seida diz, o que você vai me falar? Vai falar o quê, hein, Bahar? Aí Elis morreu pelo que o Sarp fez. O Arif tá na cadeia por causa dele. E eu não entendo o que você tá fazendo. Você vai esquecer o que aconteceu, é? Quer morar com uma pessoa que você não é casada? Eu nunca esperava uma coisa dessas de você. Bahar diz, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Mas as crianças ficaram muito abaladas com toda essa situação. Seida diz, as crianças, né? E as crianças da Elis? Você não viu como elas estão sofrendo sem a mãe? Ou não tá nem aí pra elas? Porque agora que você quer morar com seu ex-marido de novo, eu não sei se vocês vão ser bem felizes. Bahar diz, Seida, nada disso vai acontecer. Confia em mim, o Sarp só vai ficar com a gente alguns dias, só até as crianças melhorarem um pouco. Seida diz, Bahar, não quero mais te ver. Está certíssima, Seida, você falou só verdades pra Bahar. Arrasou! Edil e Henry chegam à casa da mãe de Seida. Edil bate na porta, mas ninguém abre. Uma vizinha avisa que eles não estão em casa, que foram para o hospital ontem e ainda não voltaram. Henry pergunta se alguém ficou doente. A senhora diz que o menino ficou e tiveram que levar ele correndo para o hospital. Edil diz, o filho da irmã da Seida? A senhora diz, não, é o filho da Seida. Surpreso, Henry diz, ela tem um filho? A senhora diz que sim. Edil diz, a Seida tem um filho pequeno? Eu não sabia disso. Henry diz que também não sabia. A senhora diz a Henry que todo mundo que mora ali sabe que aquele menino é filho da Seida. Edil diz, e ela não era casada quando teve esse filho? A senhora diz que não e que ninguém ali conheceu o pai desse menino. Henry pede para a senhora não comentar nada sobre eles para a mãe da Seida, porque não quer que ela fique nervosa. Henry vai saindo na frente e Edil pede para a senhora lhe dizer qual a idade do menino. A senhora diz que ele tem 7 anos. Henry para ao escutar o que a senhora diz. Edil se aproxima do primo e diz, esse menino já tem 7 anos. Henry fica em silêncio e ela continua. Primo, muda essa cara, senão vão pensar que você é o pai. Henry olha para ela muito sério, intrigado com o que ela diz.